Pessoal, a Enel, a empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, anunciou o reforço de técnicos vindos de outros países para ajudar a reverter o apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem luz na capital paulista e também na região metropolitana. Salles está chegando aqui, tem as informações de momento, até porque, Salles, tem uma preocupação muito grande por parte dos consumidores com o apagão que começou na última sexta-feira. Boa noite. Sem dúvida, pois é. Oi, Casa. Boa noite para você e para quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News. Já são praticamente 4 dias sem energia elétrica em algumas regiões da capital e, como o Casa adiantou para a gente, também na Grande São Paulo. Em nota, a empresa disse que tem trabalhado incessantemente desde a noite da última sexta-feira, quando a área de concessão foi atingida por rajadas de vento de mais de 100 km por hora, provocando então danos severos na rede. Afirmou ainda que reforçou as equipes próprias em campo e recebeu apoio de técnicos de outras distribuidoras e, por último, alegou que os técnicos da distribuidora seguem atuando para restabelecer o serviço para os mais aí de 300 mil clientes, mais de 340 mil, na verdade. O reforço internacional, como a gente adiantou também, de outras distribuidoras, já veio de países como Chile e da Argentina e, de acordo com a concessionária, essas equipes iniciaram os trabalhos. É aguardada, olha só, a chegada de outros profissionais que vêm da Itália e também da Espanha ainda hoje. Fica a expectativa. Ao todo, são 65 técnicos convocados para reforçar os trabalhos nas áreas tidas aí como mais afetadas. A Enel também recebeu o apoio de distribuidoras que atuam aqui no Brasil. Equipes que trabalham em bases do Rio de Janeiro e do Ceará também foram convocadas e chegaram a São Paulo, inclusive já no fim de semana. Com esse reforço, o número de quase 3 mil técnicos atuando em campo para tentar resolver os problemas das redes elétricas. Até o momento, 1,7 milhão de casas tiveram a energia restabelecida, segundo a empresa. Mesmo assim, vale lembrar que esse número corresponde a pontos de instalação e como em cada casa podem morar diversas pessoas, esses registros, esses números de pessoas afetadas podem ser bem maiores. A Enel disse também que trechos inteiros da rede foram danificados e vai ser preciso reconstruir, trocar postes, transformadores, inclusive outros equipamentos. Até 2 helicópteros foram usados para tentar identificar falhas locais em áreas de difícil acesso. O governo federal fez críticas à Enel e sinalizou uma possível não renovação da concessão, viu? O ministro de Minas e Energias, o Alexandre Silveira, chegou a dizer que a falta de planejamento urbanístico na área de concessão da Enel aqui em São Paulo beirou a burrice, olha só o termo que ele usou, colocando aí uma parcela significativa de responsabilidade da Enel por esse apagão. O ministro ainda deu um prazo de 3 dias, que já estão correndo nas últimas horas, para que a Enel resolvesse todos esses problemas, principalmente os mais sérios. Já a Secretaria Nacional do Consumidor notificou a concessionária e afirmou que o problema é reincidente, ou seja, já houve falhas parecidas aqui em São Paulo há pouco menos de um ano. Mostramos isso aqui nas edições do SBT News, quando uma tempestade deixou bairros inteiros sem luz por quase uma semana. Também será cobrado ressarcimento de quem tiver prejuízo, viu? Em meio a todo esse cenário de transtornos, a Enel, mesmo assim, orienta os clientes que estão sem energia que priorizem os canais digitais para abrirem algum tipo de chamado ou reclamação, né, Casa Grande? É um transtorno que parece que não tem fim. Uma novela que os capítulos só pioram, tem a história dos vilões da novela, não Exatamente. tem? E parece que a Enel acaba fazendo esse papel aqui em São Paulo, trazendo esses transtornos aí, os prejuízos que ainda estão sendo contabilizados por muita gente. As imagens chamam bastante atenção, claro, a natureza a gente não tem como controlar isso, mas é nitidamente uma falta de planejamento, né? Acho que a gente pode bater em cima dessa tecla, né? Exatamente. Quem fala isso não é o Salles, não sou eu, foi a própria ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, numa reunião que teve no domingo à noite, uma reunião ali com um comitê, com outras distribuidoras, com representantes da Enel, dizendo o seguinte, que a Enel ela errou na hora de fazer o planejamento, ela não colocou todo o suficiente de técnicos em campo para conseguir reverter todo esse cenário. E foi além, né? O próprio representante da Enel aqui no Brasil falou o seguinte, olha, estamos aprendendo, não tem tempo de aprender. Tivemos aquele caso em novembro do ano passado, né, quando o Salles pontuou várias unidades de consumo, né, vários clientes ficaram sem energia elétrica por mais de uma semana, em algumas localidades por até 10 dias.
sem luz. Então, assim, como que não conseguiu aprender? Cometeu o mesmo erro, né? Tem aquele ditado popular que a gente costuma falar, né? Errar uma vez é humano, mas persistir no erro acaba se tornando burrice. Por isso que é fundamental que todas as esferas envolvidas, né, seja da iniciativa privada ou então as esferas de governo, realmente tenham um papel efetivo nesse momento para tentar reverter o cenário o quanto antes. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.